A Não, moça tá falando inglês aí. ela falou recording in progress. Aí Tá já dá falando uma ideia pra inglês. você, Memel. Recording in. Anyway. Péssima ideia. Ok. Lucas Penido na área. E Henrique Portugal, estamos começando uma nova série do After Podcast, agora na versão internacional. Ai, ai, ai. Diretamente aqui de Seattle. E vamos bater um papo hoje com um cara que eu admiro muito. Eu, não só eu, né, Henrique? Brasil e o mundo, né? A gente Muito gosta de bom. quem? Eu E aí, estou em Belo Horizonte. Meme, where are you? Yu está no Rio tomando café. Mas, Meme, que prazer ter você com a gente, cara. Marcelo Prazer é o meu, Marceau, o Lucas. Meme. Prazer é o meu. O Gostei. Henrique fala, o Henrique fala há muito tempo que a gente tem que fazer isso junto aqui, aí não encontrava data, não encontrava dia. Um tá aqui, o outro tá ali, o outro tá lá. E aqui estamos, agora deu. Agora Prazer é o foi. meu, ó. Brinde. Saúde. Tchim, tchim. Quero começar fazendo uma pergunta que eu, como eu te falei, estava estudando bem a sua história e muito legal a história que você conta de como você foi comprar Night Fever com seu pai do Bee Gees. Nunca Conta vou um pouco esquecer dessa, desse dia. conta um pouco dessa história. Eu queria também saber se esse foi o primeiro disco. Você falou que você recebeu um primeiro disco ali quando você tinha 11 anos de idade, que foi o primeiro Não, remix que você ouviu, pá! Queria que não, você contasse um pouco os primeiros, dessa. Uhum. o meu primeiro disco mesmo, eu acho que foi a minha mãe que trouxe um dia da rua pra mim de presente, porque ela me via vendo televisão, o desenho animado dos Jackson 5. Então ela Uou. comprou pra mim o Skyrider, eu acho que é esse o nome, do Jackson 5, que tem a capa meio sépia e tal. E ela comprou pra mim o disco, chegou em casa, olha, comprei o disco da banda, aquela banda de desenho animado que você gosta e tal, mas eu não gostei do disco. Tipo assim, uma coisa era o desenho, uma coisa era o desenho, outra coisa era o disco. Sei lá. Muito bom, Eu acho que eu cara. não estava pronto para isso. Então acho que esse foi o primeiro. Eu não tinha nem 10 anos aí. Agora, o que me despertou para virar DJ foi quando eu fiz 11 anos de idade e no meu aniversário de 11 anos de idade, aqueles presentes, de ganhar presente a noite toda, né? Aí no final da noite a gente pega os presentes e leva tudo para casa, para ver. Tava no playground do prédio. Essa aqui, ó, é a fotinho do aniversário, ó. Foi nesse dia aqui. Nacional. Você tem Nossa, que que mandar isso aqui, a gente vai legal. colocar no corte. Incrível. Tá bom, a gente coloca no corte. Então, é, nesse dia eu ganhei esses dois discos de disco mixado, estamos falando de 76 a disco explodindo. E eu, quando cheguei em casa, fui ver os presentes todos. Vi esses dois discos, comecei a escutar e pirei, né? Me achei. Foi isso. Uau. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Claro. Eu nunca ouvi você falando, olha que eu já te conheço tem um bom tempo, Opa. de, de você falar assim, meu instrumento é esse. Apesar de ter um teclado aí na imagem aí do lado, nunca ouvi falar assim, eu gostava mesmo de guitarra, de bateria, de teclado. Não, mas eu não sou músico, eu nunca toquei um instrumento. Meu instrumento é o computador. Então tem uma coisa para falar. Henrique e eu, que não somos oficialmente DJs, temos, Henrique provavelmente tem. Eu já tive uma coisa que você que é DJ não tem, que é uma Hum. pick-up em casa. Você falou que nunca teve uma pick-up em casa, né? Um toca-discos em casa. Não, Como assim? eu nunca tive o equipamento de DJ em casa, o Sim. mixer, os dois toca-discos e tal. Isso eu não tinha, mas eu tinha toca-disco, tinha Lógico. amplificador, caixa, tudo, lógico. Porque o Elton John ele fala uma coisa muito interessante. Perguntaram para ele se ele toca piano em casa. Ele falou: "Você chega em casa e trabalha?" Ele falou dessa resposta, assim, bem delicada. Mas eu acho bobagem ele dizer isso, porque Eu isso também. para mim nunca foi trabalho e eu tenho certeza que para ele também não. Acho que ele estava num dia de mau humor ou ele é assim, entendeu? Então, desenvolva mais um pouco sobre isso, assim. Você consegue ter essa relação boa de casa, trabalho, ou você não desliga hora nenhuma, chega em casa, tá produzindo? Eu nunca trabalhei na vida, velho. Isso é uma diversão paga. Pro resto, sempre foi assim, nunca vi. Veja bem, claro que a gente tem compromisso, mas os compromissos são uma delícia, porque eles são todos dentro da música, então
Eu nunca. Esse peso que as pessoas falam que a palavra trabalho tem, ele nunca bateu nas minhas costas. Tipo, ai, cara, tem que terminar aquela música. Ai, eu tenho que ir pro estúdio. Nunca na minha vida. Puta, hoje eu tenho que tocar, esqueci que saco, querer ficar em casa. Nunca. Nunca Nunca é passei por muito isso na tempo, hein? vida. Nunca é Né? muito tempo, cara. Porque, assim, eu já escutei muita Nunca gente mesmo. falando assim, a partir do momento que vira compromisso, vira um peso. Nunca então mesmo. Assim, que Nunca interessante. mesmo. Nunca mesmo. É sempre uma diversão. Toda vez que aparece um compromisso de trabalho, vou trabalhar. Se eu tenho que produzir um remix, uma música de alguém, ou eu tenho que ir pro estúdio realizar alguma ideia, nunca é pesado. É sempre a hora do sexo, velho. É maravilhoso. É tipo assim, oba, hoje tem. É isso, entendeu? É assim pra você também? Esse, cara, este é o Mansur, cara. Marcelo Mansur, o Memê. Para quem não Exatamente. sabe, o Meme é muito mais velho que eu. Ah, pô. Ele é Meses? 5 dias mais velho que eu. Exatamente. Maio Exatamente de 5 dias. 65. Maio Hã? não. Maio, ué. Maio não. 60. Não. Meia. 65 é Março. março? E 19 de março, né? para quem não sabe, o nosso aniversário está chegando. Nós estamos gravando exatamente, para ser mais preciso, uma semana antes. Essa pergunta que o Meme respondeu, eu achei sensacional. Você, cara, vocês, né, também tiveram uma fase no qual vocês não paravam, né, cara? Chegou uma hora parecer só trabalho, cara, falar, putz, cara, vou ter que ir ali tocar mais um show. O Meme falou uma coisa que é muito, muito interessante, né? Eu já vi o Léo Jaime falando isso também. Que ele cobra um cachê, não é para fazer o show, é para viajar, esperar no hotel, esperar no aeroporto. É, eu acho que a nossa profissão, ela tem muito isso, que é aquelas 2 horas ali, 3 horas que você está atuando, que você está supostamente trabalhando, ela é muito divertida, porque tem uma troca de energia que é sensacional, né? Por mais que você repita o mesmo set list, mesma coisa, é completamente diferente, né? Porque os dias são diferentes. Por exemplo, eu tinha um projeto com o Meme que teve um dia, foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida, teve um dia que a gente foi tocar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Hum. Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi que as pessoas estavam indo para uma festa de noite de óculos escuros. E eu não entendi aquilo. Ah, Eu só fui perceber na hora que começou a amanhecer. Aí eu falei, agora eu entendi. incomoda o som. Então, É isso. o sol aparece, meu amigo. Os vampiros têm que se Uf. proteger, ué. Eu tava pensando, Meme, numa coisa muito interessante. Hum, Inclusive, eu trabalhei na Arista Records, né? Na Arista, né? Como dizem no Brasil. hum. E eu entrei lá logo na sequência do Supernatural do Santana, que foi um álbum que revolucionou a carreira dele. E eu faço uma analogia muito parecida com o que você fez com o Lulu Santos, cara. Deu ali uma segunda fase para a carreira do Santana. Eu vejo isso muito similar ao que aconteceu com sua collab, né? Sua parceria com o Lulu. Fala um pouco mais sobre isso. Você já falou isso em vários lugares, mas eu acho ainda assim fascinante. Bom, primeiro eu entendo o que você está falando, mas eu quero só fazer um esclarecimento aqui. Claro. Deu uma segunda. Como é que você falou? Não sei, foi uma segunda fase ali da carreira. Não, eu acho que não existe segunda fase, nem primeira, nem nada, nem para o Santana, nem oportunidade. A carreira é uma coisa só. Sim, A ideia de me procurar foi do Lulu. Então, é tudo um movimento dele. legal. Ele ouviu alguma coisa que eu fiz, ele me procurou, achou que eu podia realizar alguma coisa com ele, para ele, e quis vir atrás para poder fazer isso. Então, é o Lulu se movimentando. Não é um segundo fôlego, ou uma segunda carreira, ou uma, sei lá, sobrevida, não é nada disso, Uma cara. coisa pensada, né? Não, essas pessoas são monstros sagrados. Carlos Santana e Lulu Santos são monstros sagrados, Sim. nunca tiveram uma interrupção na carreira e não fui eu que revitalizei absolutamente nada. Já parou para pensar que eu, antes do Lulu, seria um eterno desconhecido no Brasil? Já parei. Pois é. Então acho que, na verdade, quem ganhou uma carreira depois daquilo fui eu. Ele já tinha, entendeu? Acho sensacional. Uhum. Isso é importante a gente dizer, porque eu sempre ouço e passo a vida dizendo, gente.
essa ideia foi do Lulu. Gente, eu não revitalizei nada, eu não ajudei. Nós dois fizemos alguma coisa juntos. Sabe? Uma carreira muito longa, como o Santana tem, como a Madonna tem, como o Michael Jackson tem, porque esse homem tá vivo ainda, né? E como o Lulu tem, essas carreiras, elas não têm como ser retilíneas. Essas carreiras têm, sabe, uma senoide que vai para cima. Para você estar no topo, você tem que descer e subir. Então, é uma parábola, entendeu? Então, é um timeline só. Não teve segunda fase, segunda chance. Existem momentos na carreira. Isso é muito importante falar. E foi maravilhoso, cara. Foi um encontro que, assim, que ninguém esperava. Os dois não tinham nada na mão. Assim que a minha humanidade surgiu, sem gravadora, sem imposição, sem pedido de ninguém. E a gente estava fazendo aquilo para se divertir. Não tinha nem objetivo. Não existia objetivo com as gravações que a gente estava fazendo no meu estúdio. Vamos brincar de trenzinho? Vamos lá. Você liga a locomotiva, eu vou colocar carvão aqui e você bota os trilhos e não sei o quê. Vamos brincar de autorama? É isso. Ah, vem pra cá que a gente vai brincar. Quando a gente viu, a gente tinha meio álbum. E não tinha gravadora, não tinha pressão, não tinha absolutamente nada. Que é Quando outra rolou. história incrível, né? É Você maravilhoso. levou ele pra gravadora, lá o Miguel. Exatamente. Quando rolou o contrato para ele, a gente já tinha praticamente uma ideia do que poderia vir a ser um disco. Aí a coisa ficou séria, entendeu? Por isso que eu falo que essa coisa de trabalhar, ela tá em segundo plano e ela é meio transparente perante o que a gente faz. O que a gente estava fazendo ali era se divertindo a troco de nada, sem dinheiro envolvido, sem projeto. É tipo, pô, eu tenho uma guitarra, você tem uma bateria eletrônica. Vamos ver o que que dá. Foi isso, entendeu? A Você acha que história é por isso que meio deu por aí. certo, Meme? Você acha que isso Oi? teve muito a ver do que. Você acha que por conta dessa não se levar talvez tão a sério, é por isso que deu certo? A coisa ela fluiu de uma maneira tão orgânica, talvez? Não, veja bem, eu acho que essa coisa da gente ter oportunidade de não ter tido pressão, isso é muito bom por um lado. Sim. Agora, a gente teve sucesso depois também. Existe o disco que mais teve pressão foi o Eu e Memê, Memê e Eu, porque esse disco ele foi criado para poder resolver um problema de músicas que existiam no rádio, mas não tinha um álbum. Então foi assim, faz um disco em um mês, aí sim. E mesmo assim foi o disco que mais vendeu da carreira dele. O fato é que a gente funcionava muito bem junto. A cabeça funcionava não. Toda vez que a gente começa a fazer uma coisa, um fala A, o outro fala B e pronto. Já é o alfabeto inteiro, entendeu? Nós temos uma química baseada principalmente na cultura pop, que ambos conheceram pela vida. Ele tem 12 anos a mais que eu, só que parece que a gente viu os mesmos filmes, ouviu os mesmos discos, conhece as mesmas músicas, e ele fala comigo como se ele fosse um DJ, porque ele conhece tudo de disco daquela era, é impressionante. Então, assim, a cultura da gente é muito parecida, o que permite com que um comece uma ideia e o outro saiba continuar. Seja um ou outro, entendeu? Eu tenho um amigo assim também, tá? Inclusive nessa gravação aqui. Tá inclusive escutando a gente. Pois é. Henrique, Meme, eu vou fazer um comentário aqui, que ele é interessante, porque à medida que a gente vai trabalhando com música, a gente vai conhecendo novas pessoas. Aí, às vezes, você fala assim, pô, essa pessoa é legal, vou ver se rola alguma coisa, né? Uma música, trabalhar, fazer alguma coisa. Sim. E aí, às vezes, você esbarra exatamente nisso que você falou, que é você não conhecer, às vezes, as mesmas coisas que a pessoa que você está trabalhando. E isso, quando você está no meio de um trabalho, de uma criação, você trava, porque a pessoa chega e fala não assim, tem não, não estou referência. entendendo. Não tem É, referência. Cultura é um idioma, né? É um idioma. Tem que ser levado como idioma. Se você fala o mesmo idioma que o cara, tudo fica mais fácil. exatamente isso. E eu tenho visto isso ao trabalhar com a Abramos e conversar com pessoas completamente diferentes do meu universo. Olha aí. E, por exemplo, o universo da música urbana que domina hoje o Brasil, a maioria das pessoas,
A relação com a música é diferente da nossa relação, da nossa geração. E eles têm muito. A música é muito mais uma ferramenta para o que eles querem fazer do que uma paixão pela cultura musical. Eu falei isso outro dia, numa entrevista, justamente num outro podcast, eu falei Vintage exatamente isso. Culture, não Eu foi tô essa? vendo, só um minutinho, eu tô Claro. vendo muitas pessoas hoje que trabalham na música utilizando a música para se promover e não necessariamente fazendo alguma coisa pela música. Cara, a gente tem que entender o seguinte, cara. O que que faz um ser humano completamente desconhecido estourar dentro da música? É a música que essa pessoa faz. Então, é sobre música. Na inversão de valores, quando passa a ser sobre o personagem, isso começa a dar errado. Eu nunca vi tanta gente reclamando de música quanto atualmente. E não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Entendeu? Então, eu acho que a importância, ela está realmente na música. E essa coisa de inversão de valores que está acontecendo, as pessoas estão utilizando a música e não fazendo nada por ela, mascando igual a chiclete. Isso é uma coisa que em algum momento vai ter que se inverter, cara. Ou pelo menos um nicho vai ter que ser criado, um nicho de música, onde a música seja elemento principal e não necessariamente seja utilizada e nada dada em troca dela. A música é um organismo vivo que leva, é um tapete voador. Você só chega em algum lugar com a música. Se você é da música, só chega em algum lugar com ela e por ela, entendeu? Então, a gente não pode esquecer desse tipo de coisa. Realmente, isso que você falou agora, Henrique, está acontecendo demais. As pessoas estão utilizando a música e fazendo nada por ela. Eu me empolguei aqui porque você deu um exemplo, inclusive, no outro podcast, que é o Ticaracati, que você falou que você admira muito o Vintage Culture, justamente porque é um cara que respira música, fala de música, você entra nas redes sociais dele, ele tá falando de música, ele tá produzindo, não é um cara que. É um cara que, né, elevou também o patamar, diríamos assim, né, do DJ, até mesmo brasileiro, embora. Claro, É, claro, mas assim, ele elevou esse patamar porque nós abrimos portas. absolutamente. E ele abriu portas para o Mochak, que conseguiu voar mais alto ainda do que ele em menos tempo. Quer dizer, mais alto eu não digo, mas conseguiu aparecer de uma forma que só apareceria se o Vintage não tivesse aberto a porta. E o Vintage só virou Vintage porque a geração anterior abriu portas e colocou o DJ no estrelato. Porque a gente era artista de bastidores, cara. Aliás, foi o que mais me interessou pela profissão inicialmente era que era bastidores. Ninguém olhava pra gente, ninguém exigia nada, ninguém queria saber o que a gente comeu no café da manhã. Isso foi uma das coisas que mais me atraiu na profissão inicialmente. E de repente vira o que virou. A gente tem que, sabe, dar conta para as pessoas quem é que a gente está namorando, não sei o que lá. Isso aí, bicho, é uma loucura, né? Mas enfim. O Vintage, ele realmente é um cara que tem valor, é um DJ de carteirinha, tem alma de DJ, chegou lá por causa disso, por causa da música, e não tem firula, bicho. Continua. Esse aí, amigo, tem que tirar o chapéu pra ele. Você fala, inclusive, uma coisa muito interessante, né? Que voltando nesse aspecto, e eu já quero falar um outro aspecto, inclusive, de lifestyle, que acho que a gente tem algumas coisas em comum muito interessantes. Você fala assim, né? Você falou essa questão do vintage e também fala, né, que essa questão da privacidade, de você poder tocar o que você quisesse durante 2 horas e ninguém tá te vendo, você tá vendo todo mundo, o pessoal não tá te vendo, você tá ali no backstage, que isso te chamou muito a atenção, né? E aí você tem a questão mesmo também do lifestyle de você falar assim, pô, não sei se ainda é assim, mas você não tem carteira de motorista, você não tinha cartão de crédito até outro dia, continua assim. É Sempre foi completamente assim. invertido, né, com o mundo atual, né, que tudo é. Mas cara, mas é que isso, eu não sei porque que isso ainda espanta as pessoas. Eu conheço milhares de pessoas assim. Milhares de pessoas. Assim, carteira de motorista, cartão de crédito são coisas do mundo moderno que foram imputadas em você desde antes de você nascer. Elas tentam entrar dentro da sua cabeça. Eu cresci vendo as pessoas tendo problema com isso. Ah, o carro é uma segunda família. Ah, o carro não sei o quê. Ih, meu carro parou. Porra, tem que levar o carro não sei o quê. Ah, cartão de crédito tá maluco, tô devendo cartão. Eu cresci 10, 9, 8 anos vendo as pessoas reclamarem. Tô nem falando da minha casa, não. Claro. Isso tá na novela, no filme, né, sabe? Na sociedade o tempo inteiro. Aí eu já cresci olhando para isso como uma coisa que, tipo, as pessoas às vezes perguntam a mim: como é que você consegue viajar o mundo todo sem cartão de crédito? Aí eu falei: como é que vocês nunca tentaram? Porque, assim, ninguém recusa dinheiro.
Que ninguém É, recusa dinheiro. Você chega com dinheiro, cara. Eu preciso do seu cartão de crédito. Não tem. Aí fica um silêncio assim de, sei lá, 10 segundos, todo mundo se olha. Aí eu paga com dinheiro, acabou, resolveu, cara. É porque as pessoas estão condicionadas, faz parte, entendeu? Eu não sou fã dessas coisas, não. E nem sigo gado. acho incrível. Eu acho interessante, Bebê, porque eu cresci em Perdão. Nova York minha vida praticamente toda, né? Mais de 30 anos. E lá é o lugar nos Estados Unidos, acredito eu, que é onde as pessoas tiram a carteira mais tarde na vida, porque lá você pega o subway para tudo, né? Então você não precisa. Eu sempre, assim, também olhei, de certa forma, dependendo de onde a gente está, óbvio que o carro é necessário, mas como também uma questão do tipo, por quê? Para que eu vou precisar de uma carteira de motorista, sendo que dirijo hoje e tal, mas assim, vejo também com essa visão. Não, se eu Henrique, tiver que dirigir, por exemplo, se eu tiver com algum de vocês dois no carro e um de vocês dois sofreu um infarto, eu Deus, sento e dirijo até o hospital. Eu sei dirigir. Mas assim, eu não me interesso por esse processo de carteira, não me interesso por essa coisa de, não sei o que, cartão de. Que cartão de crédito, bicho? Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. É simples. Pago tudo à vista. Agora, ele vai servir numa hora que você tem uma emergência, um negócio, um hospital, uma coisa de vida ou morte, você precisa pagar uma quantia. Não tem. Aí sim, aí eu acho que pode resolver a vida da pessoa. Mas fora isso, consigo ver como. Diga aí. Você tem falado dos listening bars. nice. E eu acredito que, inclusive me disseram, eu estou para lançar um EP, inclusive com músicas que o Memê produziu, né? Graças a Deus. E aí me deram a ideia de lançar o álbum num listening bar, Tem meu voto. exatamente porque é um lugar que supostamente as pessoas gostam de música. Eu Você acabei de vir concorda? de um. Acabei de vir de um agora. Acabei de vir de um. Eu estava lá, olhei para o relógio, falei: Ó, gente, eu tenho um podcast agora, eu tenho que ir embora. Eu estava lá e é a coisa mais agradável do mundo. Eu levei um amigo meu que não conhecia para esse listening bar, que é o 111 Music Bar aqui do Rio. Ele é super exigente, super cri-cri, tem sempre um defeito para botar. O cara, de 5 em 5 minutos, ele fazia um elogio ao lugar. Porque você chega lá, tem uma música bacana tocando, você conversa, come um negócio legal. Cara, pô, mas o que você está descrevendo é um boteco. É, é um boteco. Mas o listening bar, ele tem uma outra embalagem, ele te entrega outro tipo de produto. É uma coisa com tá em outra classe. O bar tem seu charme, o listening bar é dedicado à música. E a conversa também. Mas nesse bar, por exemplo, você entra lá e o porta-copos está escrito: respeite a música. Entendeu? Então, assim, é sobre música. A diferença é essa. O bar não. É sobre drinks, é sobre bebida, sobre cerveja e tal, né? É muito interessante isso, Meme. Agora eu fiquei muito assim curioso no bom sentido para saber quais foram as referências que te moldaram. Por exemplo, filmes, cara. Quais são aqueles filmes que bateram forte? Que você falou assim, isso aqui me moldou. Que você fala muito na questão da referência cultural, que é uma coisa que sempre me chama atenção. Quais foram assim esses personagens ou mesmo filmes? Eu quero saber também de álbuns, mais uma vez, de enfim, que te Não, moldaram. filmes necessariamente, não sei. Eu nunca parei para prestar atenção na influência que filmes possam ter tido na música, tá? Na música. Mas sem dúvida nenhuma, um filme que mexeu muito comigo foi o Saturday Night Fever, Os Embalos de Sábado Uau! à Noite, de 1977, que foi um filme que eu ia ao cinema para assistir a cena de dança e saía. Caramba. Rolava a cena de dança, eu ia embora, ia para o clube com aquilo na cabeça dançar lá. Então, assim, era um filme muito importante para mim, porque eu falei, eu sou esse cara, Olha. entendeu? Agora, mas musicalmente, o que me traçou mesmo foi a música. Às vezes as pessoas dizem, quem foi sua maior influência? Minha maior influência é a música, sempre. O que eu escutei, tudo que eu escutei. Não um artista ou outro, porque cada um apresenta uma coisa, entendeu? Isso é muito interessante porque eu sempre vejo muito roqueiro falando isso de Woodstock, o filme. Né? Falou, pô, eu fui ver Woodstock, aquilo ali mexeu, foi o dia que eu descobri que eu queria ser. E pra você foi, né, o Saturday Night Fever, né, com John Travolta, ali aquela
Inclusive em Nova York, né? Ele andando aquela clássico, né? Cena clássica ali, né? Pois é. Porque é o seguinte, cara. Quando eu era moleque, na minha casa rodava discos de bossa nova, jazz e música brasileira, somente. Sim. Nós estamos falando, o que que tem de comum entre um e outro aqui, entre esses discos todos? A coisa dos acordes. A musicalidade é baseada em melodias e acordes e tudo tal. Diferente do rock and roll que tem, sempre foi baseado em três acordes, depois foi desenvolvendo e tal. É um outro tipo de som. Na hora que eu cresci, com 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, a música que estava tomando conta do mundo era disco. E isso parecia com o que eu ouvia em casa, por causa da melodia, dos acordes que eram mais rebuscados, que eram mais, entendeu? E aí eu me encontrei ali. Rock and roll não existia na minha... Eu não sabia quem era John Lennon, Paul McCartney, eu não sabia quem eram essas pessoas. Não sabia. Eu conheci John Travolta antes de conhecer George Harrison, entendeu? Então depois é que eu fui me acostumando. Hoje eu sou assim um grande fã de Paul McCartney, vi muita coisa dos Beatles, adoro a história, mas não tem nenhuma influência na minha música, na minha maneira de ver as coisas, entendeu? Mas eu gosto de música, entendeu? Muito Vou bom. fazer uma pergunta aqui. Você é um cara que conhece muito, assim, você é praticamente um historiador da música, do que te interessa. Eu fico pensando aqui, na hora que você falou do desenho do Jackson 5, que eu lembro disso, que tinha cobra no desenho, né? O Michael Jackson andava com a cobra e Ratinho, tal. Ratinho, a cobrinha. É. Isso, exatamente. Eu fico pensando assim, se você fosse um letrista, as suas letras teriam várias referências de cinema, Provável. de, de, de momentos históricos, porque a sua música tem isso. A música do Lulu tem isso. Tá vendo como eu me comunico com ele? Assim que a minha humanidade é o nome de um filme. Sim, Tempos Modernos é o nome de outro. isso. Ele tem isso, ele é muito mais cinéfilo. Ou melhor, ele absorve muito mais o cinema e passa isso para a música do que eu, por exemplo. Entendeu? Então, talvez, por pensar muito parecido com ele em certas coisas, se eu realmente fosse um letrista, talvez eu me utilizasse disso também. Tá aí mais uma coisa que nos une, mais uma coincidência, entendeu? Meme, ainda falando dessa época, que é muito interessante, né? Isso aconteceu aqui também nos Estados Unidos já há um bom tempo, mas principalmente ali você tem Dr. Dre, você tem Pharrell Williams, o próprio Scott Storch também, vários produtores que saíram ali do backstage e acabaram se tornando protagonistas. Quando esse disco do Lulu estourou, todo mundo queria saber quem é o cara que produziu e obviamente tem uma Não, empresa, talvez não? todo mundo queria saber quem é o Memê, porque estava Ah, no título da capa. Quem é o Memê e o que que ele faz? Entendeu? conte-me As, pe- mais. as pessoas até hoje não sabem o que que é um produtor. As pessoas sabem quem é quem canta. É ou não é? Você que teve banda, Henrique? As pessoas que. Ah, essa música aí é daquele cara que canta. É assim. Então, assim, aquele disco, quando eu fiz o Assim com a Minha Humanidade, ninguém perguntou quem era o Memê, quem que é o produtor, nada. Quando apareceu um disco chamado Eu e Memê, Memê e Eu, em que Isso. o artista bota o nome do produtor no disco, justifica isso dizendo esse disco é mais seu do que meu, porque você fez ele praticamente sozinho, as pessoas querem saber quem é esse Memê. Aí a gente explica. Esse cara é um DJ, ele tá produzindo, não sei o que e tal. Então, foi um pouco por essa visão, assim, só para acertar um pouco o Não, trilho que claro, eu tô tava achando dizendo. incrível. Mas eu quero saber o seguinte: como é que foi então sair ali do backstage e ir pra frente? Porque aí todo mundo queria saber e você acabou ganhando protagonismo, né? Como é que foi Ah, esse uma... momento? ah, você não tá pronto para isso. A gente não tá pronto para isso. Isso é muito esquisito. Ah, Você não sabe mais quem você é, porque as pessoas é que começam a dizer quem é você e o que você faz. Quem você é e quanto você pesa. Entendeu? No momento em que você aparece, que a luz vai para cima de você, as pessoas começam a te definir. Você pode até ajudar falando isso ou aquilo, mas o final, o significado, quem vai dar é o povo. Eles é que vão entregar para você aquele spot ou tirar de você. Então, assim, você não tem muito controle na hora que você aparece. Entendeu? Eu sempre quis e gosto de ser artista de bastidores. Sempre. Entendeu?
Porque senão você é muito cobrado, e cobrado por uma coisa que não lhe pertence. Aquele disco é do Lulu Santos. Ponto final. Ah, memei eu. Ah, sim, meu nome tá lá porque ele quis. Ah, mas você. Sim, mas eu estava a serviço. Eu ganhei um cachê para fazer. Eu sou um operário. Tanto quanto o engenheiro de gravação, tanto quanto o assistente de estúdio, tanto quanto o cara que tocou baixo e o outro que tocou teclado. Entendeu? Na minha cabeça é isso. Eu não posso deixar isso sair da minha cabeça. Sacou? Mas quando você passa para frente do, 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 do- da luz, quando a luz bate em cima de você, você fica meio assim, com a bunda na janela, bicho. Entendeu? Porque assim, tipo, o povo é que vai dizer se quer ou se não quer. Eu não gosto disso, não. Eu não gosto, não. Também não. E você sentiu um pouco a cobrança extra? Talvez aquela. Enfim. Cara, a cobrança. é, A cobrança nem é tanto problema, porque eu gosto de ser cobrado para fazer mais e mais música. Eu adoro fazer isso. E a gente entregou. Eu fiz 3 discos com o Lulu inicialmente, todos foram disco de ouro, disco de platina, disco de escambau, entendeu? Depois nós retomamos mais tarde, fizemos mais coisas, mas eu fiz uns 7 discos com ele. As pessoas acham que é um só. Tá vendo? É o Meme e eu. A cabeça do povo, meu amigo, não adianta. Eles não passam do nível um. Eles não querem se aprofundar. A história do povo, das pessoas é outra. Música para eles é entretenimento, é diversão. Ninguém quer saber quem produziu, quem tocou, quem. Esse nome tá na capa, deixa eu ver quem é. Essa foto apareceu, deixa, me diga qual é o nome desse cara. É meio por aí, entendeu? Mas a cobrança nunca me assustou, não, porque é o que eu gosto de fazer, sacou? Não é nem a cobrança de fazer, de ter um bom resultado. É de outras coisas. Tipo, porra, sei lá, cara, entendeu? Quando você vai fazer um eu, meme, meme, eu dois? Hã? Quem falou que isso existe? Quem falou pra você que isso vai acontecer? Não, eu é que estou aqui. Mas isso é um problema seu, entendeu? Então, assim, esse tipo de cobrança absurda é que não me cabe e eu não queria pra mim. Até É. hoje eu escuto isso. Ô, quando é que você vai fazer o número 2 disso, daquilo? Nunca. Por Sabe, que que sabe tem como que ter número 2? muito interessante, amigo, esse disco chegou até mim na Virgin. Foi o buyer da Virgin Megastore, que você deve ter ido muito lá em Nova York. Foi meu primeiro emprego, já falei isso algumas vezes aqui. E o buyer me falou: Ó, conhece? Eu falei: conheço, cara. E aí mostrei para ele os discos anteriores que tinha produzido. E é muito interessante, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? O que pensam de mim é problema dos outros, né? Não meu, né? Então, Now you Oi, talk. Henrique. É isso. O senhor Marcelo, é, pergunta de idiota, que quando me perguntam Você de não é onde vem o idiota. nome Você não é Skank, idiota, senão não seria seu amigo. Exato. Fala aí, diz aí, bebê. que é aquela história assim, de onde vem o nome Skank? Aí eu falo assim, caraca, bicho, cansei já de responder. Mas, de onde vem o nome Memê? Até eu sei a MM. história. Marcelo Mansur. É tipo assim, em vez de ser MM, vai falando rápido e Não, vira Memê. teve um momento em que isso aconteceu, que foi. Eu trabalhei numa rádio quando eu tinha 20 anos de idade, na Rádio Transamérica do Rio de Janeiro, e eu comecei a fazer uns remixes para a rádio, dentro do próprio estúdio da rádio. Não eram remixes, eram reedições de músicas que estavam fazendo sucesso na época. Pegava uma música do Legião Urbana, fazia uma versão diferente, editava o começo, jogava para o final, cortava aqui, ali, Kid de Abelha, Lulu. E eu botava essas coisas para tocar no ar, porque assim, eu já tinha essa expertise em casa. Levei isso para o estúdio da rádio e ficou mais elaborado ainda. E a rádio começou a tocar e queria me dar crédito. Só que existia um Mansur muito famoso aqui no Rio de Janeiro, em outra rádio, na Rádio Cidade, que era o Que eu Fernando Mansur. conheci, que eu Pois é, conheci. o grande Fernando Mansur, um dos maiores locutores do Brasil. E eles não queriam falar Marcelo Mansur, que é o meu nome, e passaram a me chamar de DJ MM. Eu não estava nem esperando isso, tá tudo certo. Eu virei o DJ MM. Um dia, o diretor da rádio estava me chamando, eu estava ali com uma fita na mão, cortando, o interfone bombando. Ô MM, você tá aí? Ô MM, eu não podia soltar, sabe aquela hora que se você soltar vai azedar ali a O sopa? caldo, é. Peraí. E era aquele interfone que o cara chama e sai por aquele speakerzinho. Todo mundo ouve a voz, entendeu? Da pessoa. Quando você tá atrás de alguém, os interfones todos tocam o mesmo som. MM, onde você tá? Atende aí. Aí o cara falou: atende, MM. Ô, meme.
Aí eu falei, pô, Memê é sacanagem, velho. Pronto. Fodeu. Não gostou, Todo, pegou. todo mundo escutou e aí ficou. Você falou que você odeia esse nome, inclusive, né? É horrível, bicho. Meu nome é lindo, cara. Marcelo Mansur, pô. Soa bem mesmo. Não, não tem nem sobrenome diferente, é só esses dois nomes, porra. Já nasceu nome artístico e eu não consigo usar essa porra, bicho. Me Meme, lembra aquele negócio. Qual que é o seu nome? Mansur. Marcelo Mansur. Preciso nem é, falar É, de onde vem essa origem, olha, né? sabe que todos os membros da minha família, em seus círculos privados, são chamados de Mansur. O meu primo, Carlos Eduardo Mansur, que é um grande comentarista de esportes hoje na Sport TV e tudo tal, todo mundo chama ele de Mansur. Meu irmão, todo mundo chamava de Mansur também. Meu filho também era Mansur. Então, cara, Mansur, ele sempre vem na frente. Mas eu sobrei com Memê, né? o Meme, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas eu tô assim, o Henrique me fala muito de você, assim, e eu acho muito legal. Acho que a gente tem algumas coisas em comum, que eu acho que a gente é bem franco, assim, falamos o que pensamos, e às vezes isso custa, né? Você sempre foi assim, sempre tipo aquele cara que a gente quer uma opinião. Eu sei quem não vai deixar, quem vai me falar é real. Vou ligar pro Meme aqui. Como é que você sempre foi assim? Uma pessoa que falou o que pensa, deixa as coisas claras? Muita gente. Eu tenho vários amigos que são meus amigos por isso. Sim. Várias pessoas que me ligam para perguntar coisas, já dizendo, eu sei que você vai dizer o que pensa, então, por favor, me diga o que que você acha disso, 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 disso. Eu acho que é uma maneira boa de você viver, você sendo honesto, entendeu? Sincero, entendeu? Não precisa sair jogando uma pedra em cima da pessoa, mas a menos que ela mereça. Mas, Aí eu acho que a melhor maneira de você viver é você ser sincero. Você aqui dizer eu o conheço. certo. Não sei que preço é esse. É melhor, isso, inclusive, não é preço, isso é seletivo. Seleciona as pessoas, Hum. entendeu? Então seleciona. Eu não faço questão de ter 1 milhão de amigos para bem mais forte poder cantar. Isso não é comigo, entendeu? Eu prefiro ter os amigos certos. E as pessoas que gostam de mim, cara, elas foram selecionadas naturalmente e eu também as selecionei de forma natural, por causa disso. Porque eu confio, porque elas confiam em mim. Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu sempre quis esse encontro. Infelizmente ainda não pessoal, que eu admiro pra caramba. Muito E tem uma obrigado. outra, e tem uma outra história que eu gosto muito, que pra mim é um dos maiores gênios da música mundial, não apenas da música brasileira, que é o Lincoln Olivetti. E você tem uma história assim gigantesca com ele, né? Chegou a ser seu sogro, obviamente já gravaram juntos. Cara, como é que foi esse convívio com esse gênio? Cara, o Lincoln foi um convívio, para mim, foi muito gratificante. Para ele, eu não sei o quanto foi, porque o Lincoln ele era muito focado naquele quadrado ali que está na frente dele, tá? Que é o papel onde ele escrevia a música, os teclados, os músicos, o trabalho e tudo tal. A própria família dele toda, às vezes, tinha difícil acesso a ele porque ele era um workaholic mesmo, entendeu? Mas o convívio com ele, para mim, foi muito gratificante. A primeira vez que eu tive com ele na casa dele, cara, assim, tipo, check. Porque o Lincoln é o meu grande ídolo até hoje, assim, Sim? tipo, né? Eu tinha, quando era moleque, eu dizia que eu tinha dois ídolos: Steven Spielberg e Lincoln Olivetti. Uau, not Pois bad. é. O Lincoln, ele permaneceu mais forte, o Spielberg ainda é um grande ídolo para mim e tal, mas o Lincoln, porque eu sou da música, ele é mais forte para mim, entendeu? Então sempre o trabalho que eu fazia com o Lincoln era trabalho. Não tinha muita diversão, entendeu? Era trabalho mesmo o tempo inteiro. Como é que ele era, cara, no dia a dia? Tipo, você era um cara mais bravo, era um cara mais Não, easygoing? não, não doce. Nunca vi ele levantar a voz para ninguém, nunca vi nada. Ele era esperto, ele era um cara muito, muito inteligente. Um QI muito alto. Quando você achava que ele não estava sacando, ele estava. Quando você achava que ele não tinha ouvido, ele ouviu. Quando você achava que ele não entendeu, ele já estava lá na tua frente. Mas ele Ó. era na dele, assim, sabe? Gênio, gênio. E além da produção, tem um dos álbuns mais incríveis da música brasileira também, na minha opinião, né? Dele com o Robson. Bicho, nunca vai haver um outro Lincoln Olivetti. Nunca.
Por Nunca vai quê? haver outro. Porque ele era único. Essa A maneira pletora que ele, de. não, a maneira que ele pensava, a maneira que ele se dedicava à música, isso trazia um resultado que eu acho difícil, sabe, assim, alguém emparelhar, pelo menos durante 100 anos. É É, engraçado, quando você escuta Lincoln Olivetti, você sabe que é ele, né? Quando você escuta, por exemplo, ele, Rita Lee, o próprio Jorge Ben, mas você fala, opa, isso aqui tem uma assinatura, né? eu já confundi coisas de outros com Lincoln Olivetti, mas tem uma razão para isso. O Lincoln estava imperando e todo mundo queria correr atrás do som dele, né? Meme, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você Pergunta. falou do Lincoln Olivetti. O Lincoln Olivetti era um cara que era mágico o que ele fazia. E ele é um dos poucos profissionais da música brasileira que tinha um padrão internacional, né? As coisas que ele fazia eram um padrão internacional. Então, a maioria das coisas, numa época que a indústria fonográfica era um tiro de canhão, né? A cada lançamento, eu falo muito isso, que alguns discos do Skank, a gente fazia 3 ou 4 entrevistas, 3 programas de televisão e o Brasil inteiro já estava sabendo que a gente tinha acabado de lançar. A época da que a comunicação era em massa e tal. Hoje a gente está vivendo num mundo extremamente fragmentado, né? Eu vi o Frejá falando outro dia numa entrevista, perguntaram para ele, se o Barão Vermelho começasse hoje e tal, daria certo do mesmo jeito? Ele falou, não, ia durar 2 anos e depois ia acabar, É. porque não ia dar certo. Como é que você enxerga essa fragmentação do mundo atual Boa. para, às vezes, bons trabalhos e que atingem só o nicho? Como é que você enxerga? Você é um cara que é da música eletrônica, mas enxerga muito bem a música pop, né? Sim. Como é que você enxerga isso e como é que isso funciona para você atualmente? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Não, o que a fragmentação e a segmentação fez Isso. com a música de massa? De nichar demais, né? Pô, Cara, Isso, de uma nicho. coisa só atinge ali aquele público. E cara, depois tem uma pergunta em cima dessa. o que fez a fragmentação foi isso aqui, ó. Oh, Na hora que você colocou o poder de escolha na mão do povo, cada um escolheu o seu canto. E as tribos foram se achando, velho. Isso aqui acabou com as gravadoras. Isso aqui acabou com aquele mercado que a gente conhecia, porque ele era controlado. Ele era educado até certo ponto. Vamos chamar de educado, né? doutrinado. Porque hoje o que existe é uma falta de educação. A música virou uma falta de educação, principalmente a música brasileira. Estou falando da música brasileira. Cara, por mais que eu goste de bunda, não dá para você ficar ouvindo isso o tempo inteiro. Eu quero ouvir alguma coisa diferente. Então, assim, como é que a gente pode entender que a música está servindo de veículo para sacanagem ao grande público, não no nicho em que estava? Porque sacanagem tem em qualquer lugar. Brincadeira, piada tem em qualquer lugar. Como é que a gente pode admitir que a música brasileira hoje viva de piada? É o bêbado, é o senta, é o você é corno, Corno. é você não sei o que lá. Como é que a gente pode admitir que uma coisa dessa tenha acontecido? Cara, a gente tem que parar e pensar quando é que isso começou. Na hora que o celular veio para a mão do povo e eles começaram a escolher, as gravadoras perderam. Eu me lembro assim, eu me lembro de produtos que a gente escuta hoje, artistas que a gente escuta hoje, que eram lá do interior, ou do norte, ou do sul do país, e que a gente dizia assim: não, isso aqui não vai tocar em rádio. E não tocava, entendeu? Por quê? Porque a qualidade era ruim, mas tinha seu público. Tá lá. Fazia show naquele local, era um sucesso, entendeu? Só que para a grande massa não chegava porque havia um filtro. Ah, mas aí você está sendo. Não, não acredito em inclusão 100%, não. Não acredito. Não acredito que todo mundo tenha ter direito, não. Você não pode dar voz a um idiota para ele falar publicamente. Porque ele vai falar besteira. E vai talvez fazer você acreditar em besteira. Da mesma forma que você segue um GPS errado e bota a culpa nele. Porra, usa o cérebro. Entendeu?
Então, assim, o que eu tô achando é que você não pode ter uma pessoa sem cultura tentando ser influenciador. Essa pessoa tem que ser vetada. Você não pode ter uma menina de 15 anos ou um rapaz de 14 querendo ensinar como é que se faz, sei lá, É um que se negócio vive, né, a complexo. vida. Uma coisa que você leva 20 anos para aprender. Essa pessoa não tem nem idade. Ela está ensinando para quem? Ah, para as crianças. Não, ela está publicamente. Ela está no meu timeline, ela aparece, eu não pedi para aparecer. Então, assim, na hora que isso passou para a mão do povo, acabou a seleção e começaram os nichos. Eu hoje estava pensando assim, por que que eu estou vendo esse comercial? Eu não quero ver esse comercial. Vum. E é justamente isso que a gente está falando, entendeu? A gente é atacado o tempo inteiro porque pagou não sei o quê, porque o robozinho papapá. É isso que está acontecendo. Bebê, tem uma pergunta para te fazer, cara. Ainda no que você falou, que eu achei sensacional, e eu acho que assim caminha a humanidade. Aí fica a pergunta, né? A gente falou sobre o poder disso aqui. Porém, não seria. A gente às vezes acha que o reflexo, diríamos assim, da música, desculpa, que o reflexo do ser humano talvez seja por conta da arte, não seria o oposto? Ou seja, as pessoas estão tendo aquilo que elas estão pedindo. Então, se elas estão pedindo uma coisa que não seja à altura, é porque é um reflexo de como o ser humano está hoje. O que que você acha? Eu acho que, cara, todo mundo quer transar desde os 10 anos de idade, só que a gente não deixa porque é proibido. Todo mundo quer ver o filme de 18 anos, mas o cara tem 15. Não pode porque é proibido. Você quer dirigir? Você não pode porque você tem 12. A gente não coloca regras porque não tem idade ainda para as coisas. Então, assim, certas coisas que vão deturpar a nossa cultura também deveriam ser proibidas. Eu sei, mas foi justamente o que eu falei. Quando o povo teve acesso a isso e eles começaram a colocar a vontade deles, cara, acabou a censura, acabou o filtro. Tá provado que sociedade só vive com filtro, velho. Hum, Educação é filtro. Educação é filtro, educação musical também faz parte disso. Pô, a gente vai jogar no rádio. Cara, pela primeira vez, eu tô ainda sob efeitos disso, tá passando, tá? Porque eu não sou saudosista. Mas pela primeira vez na vida, anteontem, eu tive uma crise de saudosismo quando eu vi o documentário do Paul McCartney. Chama Man on the Run. É sim. maravilhoso. E teve uma hora que ele estava mostrando a composição de Mull of Kintyre, que é uma música linda que ele fez lá no início de carreira solo dele. Mull of Kintyre. E lá no final, ele chamou um grupo de gaitas de fole, porque ele gravou na Escócia. Ele tem uma fazenda lá. Ele gravou na Escócia e pegou um grupo de garotos de gaita de fole e falou: Cara, toque o que vocês quiserem. E eles começaram a tocar. Eu já conheço a frase, porque eu conheço a música. Mas, cara, começou a me dar a saudade de gente. A gente fazia música desse jeito. Sabe assim, minha cabeça começou a pensar de uma maneira saudosista. Eu não gosto disso. Porque eu sempre estou procurando olhar para frente, porque eu sei que o passado não volta. Hum. Então é melhor que a gente reinvente o futuro do que ficar olhando para trás. Mas é, eu acho que a cultura tem que ter. É que a censura é uma palavra muito pesada e ela não é mais aceita hoje. Essa palavra censura não é aceita. Então vamos mudar? Filtro. 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 A gente tem que ter um filtro. A sociedade tem que ter um filtro. A sociedade brasileira passou do ponto do filtro e agora qualquer coisa é permitida. Se não for permitida, você está sendo fascista. Você está sendo dizer que tal. Porra, cara, não é bem assim, entendeu? Todo mundo hoje está com medo de ser fascista, de parecer isso, de parecer aquilo, de ser cancelado, e ninguém quer falar nada. E aí vai deixando. Olha onde a gente chegou, velho. Crianças dançando na boquinha da garrafa. Porra, como é que isso pode ir para a televisão brasileira? Como é que isso pode ser incentivado? Como é que isso pode estar acontecendo e todo mundo rindo num domingo à tarde, na tela da televisão? Cara, ali começou a bagunça. Então, sabe? Eu acho que é importante filtro, sim. A gente não faz isso.
A gente não filtra o tempo inteiro a vida das crianças até fazer 18, aí a gente solta, criança faz o que quer, já pode ser preso, aí não sei o que lá. Então, assim, a gente não coloca filtros para isso? Cadê o filtro para a cultura? Pelo amor de Deus. Tá, então tem um dado para te falar e eu quero que você elabore nisso aí. Quero saber o seu feedback, sincero, como sempre. Meu feedback sincero é que eu não acredito em dados, mas eu vou responder o que você vai falar. Diga Vamos aí. lá então. Dia 25 de outubro do ano passado, foi a primeira vez desde 1990, ou seja, 35 anos, que o hip hop não esteve em nenhuma música do Top 40 na Billboard. Então, por aí eu também concordo que existem dados e dados, né? Hoje o cara lança um álbum, uma Taylor Swift, o álbum inteiro dela vai para os top 12. Isso antigamente os Beatles ficaram por anos sendo a única banda que ficou com quatro, se não me engano, seguidos ali, né? O número um, dois, três e quatro era da mesma banda. Dito isso, eu fiquei muito assim, uau, do hip hop não tá nos top 40 pela primeira vez em 35 anos. Você acha que isso já é um pouco da galera, às vezes, cansando, falando é cíclico? O que você pensa? Eu não sei. Isso é um número grande ou um número pequeno? Aconteceu uma vez ou aconteceram 10 vezes? Se aconteceu uma vez, não significa nada. Vamos continuar prestando atenção e ver. Eu acho que é um dado muito pequeno para a gente. Ah, pela primeira vez, 35 anos. Sim, mas aonde? No ano de 2025? Começou a declinar, na verdade, né? Talvez esteja precisando aparecer um novo Eminem, um novo Jay-Z, um novo Rapper's Delight, sabe? O Sugar Hill Gang, Sim. um novo Curtis Blow. Talvez esteja precisando aparecer um novo Messias dessa história aí. Porque a coisa começa a declinar, eu não sei se é o caso que está acontecendo, e mais uma vez, eu não acredito que esteja acontecendo alguma coisa com o hip hop. Esse dado aí é um dado que para mim não é alarmante. Ah, uma vez, isso não é dado. Uma vez não é dado, entendeu? É... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, é desse assunto, só que num outro ponto de vista. A gente é atropelado por tecnologia por causa desse aparelho que você mostrou aí, chamado, hoje não é mais celular, né? é, Smartphone. smartphone. Smartphone, beleza. Eu que eu sou um nerd profissional, eu tenho visto, a minha sensação é que o mundo da música dentro das plataformas de streaming e, consequentemente, dentro do celular, ele está se distanciando cada vez mais do mundo do rádio. E que, de certa forma, me parece ser um mundo diferente. O mundo das plataformas de streaming é um Ó, mundo diferente do que existe hoje. começa pelo fato de que ele é pilotado por uma geração diferente, com anseios diferentes e com vontades diferentes. O streaming não foi criado para adultos de 40, 50 anos que ouviam rádio há 20, 30 anos atrás. Ele foi criado para a atualidade. Lembre-se, quando isso tudo acontecia, que você acabou de falar, o rádio, não sei o quê, nós éramos moleques, cara. Então, o rádio, quer dizer, o rádio não. A fonte de música hoje dessa turma é o streaming, seja o YouTube, seja o Spotify, seja o Deezer, seja o whatever, entendeu? Desses Idol. aí. Então, cara, eu não vejo nada de estranho nisso. O que nós chamávamos de o que nós chamávamos de rádio e que era a nossa fonte de informação musical, hoje são as plataformas para eles, cara. Normal. E o hábito, o uso, é claro que é completamente diferente. É uma geração diferente da nossa, entendeu? Nós somos uma geração diferente dos nossos pais também. Então, qual é a surpresa aí? Né? Eu não posso me surpreender com mudança de geração e mudança de hábito de geração. Eu estaria sendo tolo e inocente, sabe? Ingênuo se eu fosse me surpreender com atitudes que mudam a cada geração. Gente, o mundo é feito disso. Eu só não gostaria e não gosto de ver a coisa indo para o lugar errado. Ah, mas errado para você. Ó, garoto, você tem 15 anos de idade, você tem 17, você tem 21. Calma, calma. Você não tem certeza ainda, você não tem razão ainda. Nós podemos debater sobre isso, mas assim, não é errado para mim, não. Tem muita coisa aí que podia estar só no nicho, como eu falei aqui, e está aí publicamente sendo até exportado, sabe? Então, sei não. Ainda nesse assunto, falar de um assunto que é muito pertinente,
né? Outro dia eu mandei uma mensagem pro Henrique, não sei sobre o quê, foi sábado, eu acho. E eu falei assim, amigo, a gente está vivendo no futuro. Quer dizer, tudo aquilo que a gente vê em filme, agora a gente está vivendo. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo que me deixou assim, não preocupado, mas me deixou assim, realmente. Ele falou, cara, você tem que escutar esse som aí. Na hora que eu bati o olho, eu já falei, isso aqui não é humano. E aí continuou a mensagem. Não, porque isso aqui é um AI, as letras são incríveis e não sei mais o que, cara. Então, quer dizer, pela primeira vez eu vi alguém realmente apaixonado por um artista de AI, falando assim, cara, isso aqui merece. Na verdade, tem um perfil que eu gosto muito, não sei se você já viu, Meme, esqueci o nome aqui agora, talvez a gente coloque aqui, mas é um perfil que eu acho que até talvez seja brasileiro, mas ele faz várias versões, eu acho que chama Fake Music, something like that. Ele faz várias versões de músicas, tipo assim, pega Ramones e faz via soul. Pega o Oasis, faz tipo, sei lá, punk rock, tô dando um exemplo, que é muito bom. Queria saber da sua ideia aí, do que você pensa aí sobre essa invasão da AI no mundo musical. E Cara, para completar, Sim. as boys bands não eram bandas de AI? como assim? Ué, É. Simon Phillips, que cria banda de boys band há 30 anos. Metricamente, essas bandas coreanas, elas não são praticamente bandas de IA, porque elas são metricamente pensadas, Esse cara para criadas. aquele ali, esse cara vai agradar aquela menina, aquele ali vai tal coisa, né? Cara, eu entendo o que você está falando, Henrique, mas eu acho que é diferente. Eu acho que é um pouco diferente, sim. Não é só porque tem pessoas ali no meio, não. Mas, cara, AI você escreve um prompt ali, recebe de volta uma música pronta, não sei o que lá. O que acontece é o seguinte: os grandes sites hoje que fazem música com AI, o Suno, por exemplo, ele não foi feito para profissionais. Ele foi feito para pessoas comuns, que não fazem músicas e que possam se divertir, entendeu? É claro que é uma ferramenta que nós profissionais podemos usar se a gente souber como extrair alguma coisa daquela. Por exemplo, tá? Eu tenho um filho de 5 anos de idade, digamos assim, tá? Eu preciso de uma tesoura. Não estou achando a tesoura. Eu tenho que cortar um pedaço de papel, uma bola certinha. Não estou achando tesoura. Eu vou no quarto do meu filho, da minha filha. Filha, me empresta essa tesoura. É aquela tesourinha do Bambi com a borda É, arredondada. Não dá nem para chamar de tesoura, é. mas aquilo resolve o problema. É você pegar aquele negócio e saber utilizar com a ferramenta que você precisa. Porque aquilo é feito para criança, mas se você souber recortar direito e utilizar o melhor que ela tem, que é o fio da navalha da tesoura, você consegue fazer aquela bola que você está querendo de papel. Entrega a tesoura e acabou. Você não vai tirar foto com a tesoura, você não vai botar ela na tua bolsa e levar, exibir para os amiguinhos, você não vai comprar ela porque ela é do Bambi. Não vai. Você vai utilizar só o que você precisa. Eu, por exemplo, utilizo da AI só o que eu preciso, porque eu não vou deixar a AI fazer música para mim. Então, eu não sou contra a AI. Cara, a gente está usando inteligência artificial. Todo mundo que fala mal de inteligência artificial, a maioria dessas pessoas usa chat GPT e nem se toca disso. Se Tá toca todo assim. mundo hoje enchendo o saco com o chat GPT. GPS é inteligência artificial. Quanto mais você vai para aquele caminho, mais ele aprende as rotas. Então, assim, tipo, cara, inteligência artificial é uma palavra que apareceu recentemente, mas ela está na vida da gente há uns 10 anos, de alguma É. forma, entendeu? Então, assim, basta você tirar o que você quer dela. Eu não preciso de GPS para ir para cá. Ah, mas para cá eu preciso. Então deixa eu ligar ele. Ok, já entendi como é que é o caminho. Ah, tá. Desliguei. Vou eu dirigindo sem olhar. Então cada um vai fazer o uso que quiser. Entendeu? Agora, tem coisas de inteligência. Hoje, essa semana, um DJ me mandou músicas para eu escutar, dizer o que eu acho. Na hora que eu dei play, inteligência artificial. Na hora. Na hora. Um amigo meu falou, cara, eu falei para ele, mas como é que você reconhece inteligência artificial? Ele falou, porque ninguém canta mais desse jeito, meme. É mesmo. Essas coisas, essas músicas de inteligência artificial, elas têm um jeito que é próprio de inteligência artificial. Vai melhorar? Vai enganar a gente um pouco mais no futuro? Vai. Vai ficar melhor? Vai ficar mais próximo do humano? Vai. Mas nesse momento, ainda parece uma pedra de gelo. Para nós.
Mas para o ser humano que não é músico, médio, que compra, que assina o Suno ou qualquer outro, isso é uma super diversão, uma puta diversão. Entendeu? A pessoa tá lá, se vê, porra, fiz uma música! Eu tenho um amigo, que é DJ produtor, ele diz que a mulher dele, de 10 em 10 minutos, chama ele, vem aqui olhar, fiz uma música. Entendeu? Então, eu acho que é um pouco isso, cara. Não tem que ter medo, a gente já usa isso, cara. Daqui a pouco vai, em um ano, eu tô falando sério, eu acho que em um ano, em março do ano que vem, essa poeira já vai ter baixado. Eu posso te dar um feedback, eu sou publicitário. Hoje eu já tenho clientes na agência pedindo para não utilizar a inteligência artificial. Falou se a gente faz tipo, questão de não utilizar. Ainda sobre o assunto música, Meme, tem algo que o Henrique outro dia, a gente tem mania de falar outro dia, tem mais ou menos um ano. Lucas, você já ouviu falar de yacht rock? Eu falei, meu filho, eu cresci, sou apaixonado, alucinado. Ele falou, porque o Meme tá curtindo pra caramba. Cara, eu sou completamente alucinado. Inclusive, Meme, te mandei uma mensagem no Instagram, que você não deve ter visto, porque eu escutei um álbum e veio você à mente, Steven Bishop, que eu sou alucinado, cara. Everybody needs love. Gosto Isso, muito dele. desse álbum, não é essa música. Essa música é muito boa. Não, é maravilhoso. E quem tá nesse álbum também, obviamente, o todo onipresente, onisciente, que é o Michael McDonald, aparece toda hora. Você ainda tá curtindo muito Yacht Rock, que é até um nome meio pejorativo, a galera que faz não curte, entendeu? Mas assim, é um Não, rótulo. não é que tá curtindo, não é que tá curtindo. Eu vi isso acontecer na minha frente. Eu tô com 61 anos, entendeu? Eu vi isso nascer na minha frente. Não era chamado de yacht rock Sim. e virou uma piada depois que fizeram uma piada, um programa de televisão ou de internet, não sei. Foi um SNL, programa de televisão. Saturday Night Live. Fizeram um programa sobre isso e o troço virou uma piada. E essa piada foi estourar agora. Entendeu? Ela veio vindo pelos bastidores, pelos nichos e estourou agora. Mas na época que aqueles discos saíram, ninguém chamava disso aí, entendeu? Isso é uma brincadeira. Às vezes a piada não é boa para a hora, ela é boa para depois, né? Foi o que aconteceu. Mas Eu você gosto falou, dessas músicas desde sempre. Eu não preciso ouvir. Ah, agora eu vou ouvir essas músicas. Agora isso aqui é yacht rock, eu não sei. Eu não preciso, porque eu já conheço elas todas, entendeu? É engraçado ver elas agrupadas sobre esse guarda-chuva com esse nome. Steely Dan, você tem o próprio, né, É. Steve Bishop, o próprio Michael McDonald, né? Aquele rock light, né, da década de 80. Que é o chamado AOR. Até o Ed Mota tem um álbum chamado, o pessoal no Brasil fala AOR, né? Mas o certo é AOR, né? É, não, cara, eu sinceramente acho incrível. Henrique, the mic is yours. Meme, Diga aí. é, você tem um negócio que é muito interessante, que é o seguinte: a gente estamos aqui pessoas maduras, Maduros. maduras e normalmente assim na nossa área da arte a gente amadurece e chega no ponto máximo da carreira, normalmente mais jovem que as outras profissões normais, porque o que a gente faz é muito ligado à juventude, né? E normalmente você chega num ápice profissional ali pelos 30 anos, alguma coisa assim. A maioria dos artistas passa por isso, a maioria, né? Tem exceções, é claro. Claro. E depois desse momento ápice, normalmente os artistas passam o resto da carreira fazendo gestão do que eles criaram até os 30 anos. É, quando o cara tem um legado muito grande, sim. É. Você, e eu converso muito com você sobre isso, você é um cara que praticamente se nega a viver desse seu momento midiático e de sucesso profissional, um dos seus momentos, né? Que foi exatamente ali em meados dos anos 90. Você não faz flashback, você faz questão de se reinventar. É, eu não faço questão de me reinventar. Isso acontece porque eu tô sempre querendo saber o que que tem do outro lado do muro. E aí, quando eu descubro, eu pego aquilo e trago para o meu trabalho. Quando eu vejo, aquilo tá servindo de oxigênio para minha música. Mas não é uma coisa pensada. Eu simplesmente não quero sentar em cima do meu legado e ficar curtindo ele pro resto da vida. Eu acho isso mais difícil para mim do que descobrir novidades para poder seguir em Uau, frente, entendeu?
Para mim é muito mais difícil sentar em cima do meu legado, ficar todo dia falando, ai, adoro o meu disco que eu fiz há não sei quanto tempo atrás. Ai, vamos falar aqui do meu trabalho que eu fiz com Lulu Santos, com Gabriel Pensador. Vamos falar de Claudinho Buchet. Vamos falar de quando eu era, sei que lá. Vamos ouvir essa música aqui. Não, eu quero apresentar coisa nova porque eu gosto disso. Tudo que eu fiz era novo no momento. Sim. Eu nunca fiquei indo para trás, eu nunca fiquei utilizando o passado para poder aparecer ou para poder jogar para as pessoas, entendeu? O que eu faço é abraçar o meu passado, mas eu vivo o meu presente. Se eu tiver que ir lá naquela caixinha do passado pegar um elemento qualquer, deixa eu ver aqui. Ah, essas cordas aqui do ABBA, isso aqui é legal, essa ideia, como eles pensaram é bacana, deixa eu pensar igual. Ah, isso aqui do Christopher Cross é bacana, deixa eu fazer uma coisa parecida. Puta, esse Barry White aqui, isso aqui tem a ver, deixa eu utilizar aquilo. Por que que eu não vou utilizar tudo que eu aprendi? O que eu aprendi do ano passado, o que eu aprendi há 40 anos atrás? Vou utilizar. Mas assim, por favor, eu não. Esse é um dos problemas que eu falei da cobrança que aparece quando você vem a público. Quando você vira um elemento público, as pessoas começam a tentar dirigir as suas atitudes, as suas ações e a tua carreira. Eu não vou deixar isso acontecer, eu não pedi por isso. Nunca quis isso. Nunca quis. Imagina agora se eu vou ficar na mão do povo. Eu, hein? Pelo amor de Deus. Eu toco música para me divertir, eu faço música para mim, entendeu? E eu dei a sorte de fazer coisas que agradam os outros, né? Então, meu caminho é esse. Eu não vou atender a pedidos para eu virar o meme de 40, de 20, de 30 anos atrás. Não vou atender esse pedido. A menos que l'argent. Por um Aí, saco de dinheiro eu faço. Claro, lógico, isso tá incluído, velho. Quer que eu toque flashback? Bota um saco de dinheiro na mesa. Quer que eu faça um negócio? Quer que eu diga que eu amo os anos 70? Bota 2 sacos de dinheiro na mesa. Se é para fazer isso publicamente, para assumir isso, me paga por isso. Porque dinheiro também é tão bom quanto, mas está em segundo plano para mim. sim. Entendeu? Eu não sou fã de dinheiro, mas se é para virar um personagem, então pague por isso. Ou então me atura fazendo música nova para sempre. Meu amigo, pelo que eu tô vendo aqui, você é um cara que a sua zona de conforto é justamente o desconforto, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Eu não quero conforto. Eu quero um dia estar em casa sem fazer nada e no outro dia, se me der vontade de fazer uma música nova, eu vou fazer uma música nova. Eu não quero perguntar às pessoas. Tem muita gente, eu vejo muito DJ fazendo isso. E aí, gente, vocês acham que eu devo lançar essa música? Vocês acham que eu devo fazer o que agora? Oi? Tá louco, velho? Você tá se aprisionando fazendo isso. E não tem volta, tá? Não tem volta. Uma vez que você entrega ali o poder para outro ditar, né? Bem, Porra, seja quem for. Cara, você sabe que é uma coisa muito interessante? É, você vê a internet, assim, eu sou formado em economia, assuntos econômicos e tal. Eu vejo várias plataformas, vou citar nomes aqui que é engraçado, que os caras falam de métricas, métricas e métricas, para não sei o quê, e vendas, 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 e não sei o quê. Aí eu vi outro dia um cara falando assim, é igual aquele filme Wall Street, né, com o Leonardo DiCaprio lá e tal, os caras cumprem a meta, sobem em cima da mesa, né? Wolf of Wall Aí eu Street. vi e aí outro dia eu vi um cara falando assim, Roy, 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 Roy. Eu falei, famoso assim, ROI o quê, né? Eu tô brincando. Eu tô falando que é um termo técnico de retorno do Retorno no investimento, investimento, né? return on investment. É, isso. Estou falando assim, porque a arte ela tem esse papel de você tentar fugir um pouco dessa compulsão por acumular, por sucesso. Você acha que ainda existe esse espaço que você se posiciona e que você luta? Eu também penso um pouco assim, mas eu acho que você externa isso de uma maneira mais forte. Eu sou bem resolvido, cara. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu lugar, eu sei o que eu quero. Isso é uma vantagem realmente, entendeu? Porque você tropeça menos. Agora, não vou dizer que eu não tropece. Eu não vou dizer que eu não tropece. Às vezes a tentativa não dá certo, claro, entendeu? Mas pelo menos se chorei ou se sorri,
O importante é Hã? que emoções eu vivi. É isso que eu quero, cara. Pergunta para sair. Fala aí, Henrique. Não, não, essa Pô, frase não bicho, pode ser saideira, bicho. porra, isso aí, cara, e sobe o letreiro assim Henrique, quero que vocês falem agora um pouco do trabalho de vocês, cara. Que vocês estão fazendo juntos. Ah, esse aí, cara, cara. Aconteceu. Medrosão, medrosão. Fala isso. então aí, Eu, Meme. Fala você a sua Ah, versão. ele fala, ele fala, ele fala. Ele fala, não, beleza? eu posso falar, mas na verdade é o seguinte, a É que eu brigo com gente ele, eu brigo conversa. com ele. Eu adoro as pessoas que brigam comigo, adoro. Tem uma coisa que é o seguinte: a música pop brasileira, a música pop, né? A música pop legal do Brasil, ela tem, em sua grande maioria, ela tem muito a ver com Rio de Janeiro, né? E muito mais do que São Paulo, muito mais do que São Engraçado. Paulo. E Belo Horizonte, É, né? só um cara que não é Rio de Janeiro e São Paulo pode falar isso. É. E, e o que que acontece, assim, a questão é de como você conversa sobre música e com quem você conversa sobre música. A música pop brasileira, ela é muito de pessoal de Ok. classe média alta, né? A maioria das pessoas e tal. Mas não necessariamente significa que elas falam de música, ok? Mas uma boa parte delas até que fala. Sim. E conhece de música, entende um pouco, igual você fala do Lulu Santos e tal. E aí as coisas que, na verdade, a gente produziu duas faixas que eu acho que são sensacionais. Sensacionais. E, e toda essa coragem que o Memê fala de fazer diferente e pensar diferente, eu às vezes eu ainda estou na fase um pouco de dúvida, porque como eu criei uma carreira muito longeva com o Skank, a carreira solo, ela é uma função muito solitária, Hum, né? E provavelmente para o Lulu foi muito bom trabalhar com você, e deve ser muito bom trabalhar com você, porque você ter uma pessoa sincera e transparente, né, que fala o que fala igual você fala, isso é sempre muito bom para ajudar a desenvolver as ideias. E essa produção, essas músicas que eu vou lançar, provavelmente vou lançar até o meio do ano, provavelmente deve ser em maio. O Memê me ajudou a realizar alguns sonhos. Um Oh, deles é gravar com o Eduardo Souto Neto, sim. que é um mago dos arranjos na música maravilhoso. brasileira. Temas extremamente conhecidos, como o tema da Vitória, né? Uhum. E outras coisas. Então, assim, o legal do Skank ter acabado é que me deu a liberdade de fazer e trabalhar com amigos que eu conquistei durante a carreira do Skank. É, isso é E um legal. desses grandes amigos está aqui no nosso podcast, neste momento. E, e aqui não tem filtro. As nossas conversas, o filtro é zero. É zero. Mas é zero, mas assim, é um filtro zero extremamente carinhoso. Sim. Eu acho que estas relações, principalmente nós que estamos aqui na fase madura, né, não somos mais adolescentes, é legal você ter pessoas que você possa conversar dessa forma. E outra, o mais legal, né? É ligar às 4 da manhã, às 5 da manhã. Tô aqui. Às vezes eu estou acordando, para mim é bom dia, e o Memé atende o telefone como se fosse 2 da tarde. São coisas legais e diferentes da nossa indústria. Verdade. E eu só posso dizer isso: são duas músicas maravilhosas. Tem um arranjo de cordas que é de É mesmo. chorar, emocionante. Mas você É que vai a falar E gente o nome ou espero não que. pode falar ainda o nome? Eu já sei. já pode tocar, não? Você quer tocar um pedaço dela aí para tocar, ué. Não, mas aí cai a Será? parada. Será que vai pedir? Ah, se bem que é, né? Sua, né, Henrique? Não, tem uma música que é minha com Leone, É qualquer momento esse negócio. Mas vamos que embora. chama Tenta, e uma outra que é uma parceria inédita com o Mauro Santa Cecília, que não está mais entre Rest nós. in peace. É. E, e eu acho sensacional. E essas coisas, eu sou um cara que, pela minha característica, eu sou muito métrico. Tudo eu organizo de uma forma métrica.
Diria que eu sofro bastante com isso e minha mulher reclama também. Eu acho que Cara, tem mas que encontrar tem que encontrar um equilíbrio aí A gente quer o equilíbrio dele, Meme. entre a métrica e a verdade. Porque a métrica é, nem sempre é a verdade. Entendeu? A métrica e a rua. A métrica e o povo. A métrica e o dia a dia. A métrica serve para, cara, música não pode ser trabalho o tempo inteiro. Música também é diversão, música é entretenimento. Você não acredita que aquilo que a gente fez pode dar certo? Você tem que tentar. O tempo inteiro tem que tentar, porque arte é isso, cara. A arte é botar pra fora. Pô, você trouxe duas músicas maravilhosas aqui. A gente tem sempre que tentar, cara. em breve em todas as plataformas de streaming. Pode chegar em É. qualquer momento, mas vamos lá. Ah, Mas é falta. isso. Isso é um carinho de duas pessoas que praticamente nasceram no mesmo dia, em cidades diferentes, mas que de uma certa forma escutaram quase que os mesmos discos É isso. e se gostam. É isso, cara. A vida pode ser tão fácil, tão leve, entendeu? Vamos nos unir às pessoas certas, vamos fazer a música que a gente gosta, vamos lá. Ah, pô, mas tem que trabalhar, tem que ser que. Cara, escolhe um trabalho desde moleque que te satisfaça. Se você conseguir isso, cara, o dinheiro vai ser menos importante na sua vida. É o que eu acho, entendeu? Enfim, maravilhoso. Cara, eu não tenho mais o que comentar, só posso agradecer meu amigo Memê e por toda essa sinceridade, né, também, né? Estamos E pelos aí, ó. maravilhosos momentos que eu passei nesse estúdio. Para quem está nos vendo, do lado esquerdo ali tem uma máquina de café expresso. Ali atrás, ali, ó. Ali, tá lá. Aqui o tecladinho, você Isso. tocou outro dia aqui. O sofá ali. Aqui o piano. Eu aqui. Bem, com esse grande final aí maravilhoso, só temos uma coisa a dizer, né, Mr. Enrique? Bora pro after. Bora pro after. Bora pro after, bora pra encontrar o Meme, que o Meme já vive no after. Bora pro after, que o dia tá só começando. É isso aí. God bless.